Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. E hoje a gente tem uma convidada, que é a segunda vez já que veio aqui, né? Tem aquelas as figurinhas que a gente convida sempre, porque isso mesmo. O negócio é bom. É bom. Né? Obrigada, Sabrina, pelo convite. Adoro vir aqui conversar com você. Conversa sem... Não para, né? A gente emenda os assuntos, é uma delícia. A doutora Tatiana, ela é alergista, né? Isso, alergista, imunologista. Alergista, imunologista. Adulto e infantil. Que legal, né? E a gente vai falar de um assunto que causa muito, acho que, desconforto nas pessoas, né? Perda de qualidade de vida, que é a urticária, né? Sim, Sabrina, a gente vai falar um pouquinho sobre a urticária. Então, a urticária, ela é uma doença heterogênea. Ela pode acontecer, assim, em todas as faixas etárias, sabe? Então, a gente pode ter desde o bebê, na criança, a adulto, no idoso. Eles acreditam que cerca de 1 em cada 4 pessoas pode vir a ter um episódio de urticária, né? Nesse caso, eles pensam na urticária aguda, não na doença crônica, que é mais persistente, mas que é, assim, um número alto, sabe? Que pode incidir em qualquer pessoa, né? Então, ela é uma doença bem comum. Ele é comum, é um sintoma persistente, porque assim, ela tem várias causas que podem levar a urticária, várias apresentações, né? Então, assim, a gente tem um montão de coisa que pode estar associada. Às vezes ela é como doença única ou como manifestação clínica em outras apresentações de doença. É isso que eu ia perguntar. Ela é uma doença ou ela é um sintoma, né? Ela pode ser como sintoma e a gente classifica, né, para quando a gente vê as lesões e em relação ao tempo de incidência, que a gente vai classificar ela como doença. Então, assim, quando a gente fala assim, tive um episódio de urticária, é a lesão de pele mesmo, é aquele diagnóstico clínico, né? Geralmente é o médico do pronto-socorro que vai ter mais contato com o episódio agudo. Quando chega pra gente especialista, ou ela não tem mais, ou, por exemplo, ele traz fotos, ele documenta de um outro modo e apresenta, assim, são urtículas, são pápulas bem pequenininhas, às vezes lembra até um pouquinho picadas de inseto. Ela pode apresentar como formas maiores ou formas menores em qualquer parte do corpo. E ela tem uma característica que é chamada migratória. Então, ela aparece e desaparece durante o episódio várias vezes. Então, é comum um paciente falar assim, nossa, mas eu tinha na perna, aí de repente ela parou e apareceu nas costas e de repente ela apareceu no braço. Então, ela tem essa forma migratória e coça muito. Então, o que limita o paciente, que faz ele ficar desesperado e preocupar, é o prurido. É então, a coceira. É a coceira. Então, é uma coceira intensa. A gente pode ter ela como forma única, né? Só as urticas. A gente pode ter, quando ela pega as partes mais profundas, levar um angedema. Então, você pode ter edema de pálpebra, nariz, boca, mãos. E aí, a parte estética que conta mais, né? Então, além do paciente ficar super preocupado que tá tendo algo estranho, esteticamente impossibilita aquele paciente de trabalhar ou aquela criança de escola, porque chama atenção se eu tenho um angedema de face, por exemplo. E você pode ter só urtica, pode ter angedema junto ou pode ser só angedema. Tudo classifica a doença urticária. Tá. E quais são os tipos de urticária que existem? Primeiro a gente fala assim, vamos classificar. Então, assim, ela pode ser aguda, quando ela acontece até 6 semanas de evolução. Então, geralmente de 2 a 4 semanas, que é o tempo que ela vai aparecer ali, ou diária, ou dias alternados, ou super intensa nos primeiros dias, e pode sumir. Então, quando você pensa na urticária aguda, ela tem algumas etiologias que ela pode estar relacionada. Quando é uma doença crônica, que já vem alguns dias, meses, ou até o paciente que já está anos em tratamento daquela urticária, tem outra etiologia que a gente também classifica. Então, assim, pensando nos episódios agudos, que acontece em crianças, às vezes acontece em mulheres, ou às vezes no idoso, aí a gente está muito relacionado com história clínica. Então, a gente vai lá perguntar, foi após algum alimento? Então, assim, a criança comeu e logo depois ela teve urticária, que é o caso do bebê. Então, assim, as primeiras
exposições com a fórmula, a proteína do leite ou com o ovo, o primeiro sintoma pode ser urticária. Então, ele pode ter ali as urticas, ele pode, às vezes, ter um edema de pálpebra. Então, eu posso ter uma urticária que vem de uma alergia. Sim, ela vem ali, por exemplo, nesse episódio agudo em relação ao alimento. Mas ela também pode aparecer, por exemplo, após picada de inseto. Ela também pode ser, às vezes, no idoso, a uso de medicamento, né? Que é comum nos anti-inflamatórios ou até nas mulheres. Então, assim, o episódio agudo, a gente tem que olhar a história clínica. Perguntar pro paciente, opa, mas ela apareceu do nada? Como que foi isso? Tava usando algum remédio? Tava doente? Teve um quadro infeccioso? É criança? Teve um quadro viral? Tava na praia? Tava comendo? Então, assim, quando o episódio ele é agudo, ele tá muito relacionado com logo aquela exposição, né? O que aconteceu alguns dias ou aqueles minutos que ela veio e apareceu naquele paciente. Aí, quando a gente fala na urticária crônica, aí a gente divide ela em físicas e as chamadas urticárias espontâneas, né? Então, a urticária crônica espontânea, ela é, assim, não uma mais difícil, mas é a que mais causa impacto na qualidade de vida do paciente. Porque ela é refratária, então sintomas diários, crônica, limita, né, no trabalho, limita a vida social, ela é mais, a quantidade de medicamentos que a gente tem que utilizar são maiores e ali ela não tem uma causa. E é o que o paciente busca. Então, às vezes, ele vem sofrendo da urticária meses, ou às vezes tem paciente anos em tratamento e ele fica até decepcionado, porque ele fala assim, primeiro, o que está causando? Que aí, muitas vezes, é um mecanismo autoimune. Então, a gente tem um processo inflamatório, autoimunidade, né? O peptídeos que está atuando ali na forma crônica da doença e não tem nenhum fator externo, sabe? Específico, aquilo que ele busca, aquela resposta específica para que ela esteja acontecendo. Então, assim, tem a forma aguda, né? Aguda, que vai ser, ela é desencadeada por algum agente, né? Isso, que tem alguns agentes prováveis. Tá, e aí ela dura ela menos pode durar tempo, até 6 semanas. Né? Isso, ela vai embora. Então, ela vai melhorar. Ela vai melhorar, isso. E tem a crônica. A crônica, que é o sistema imunológico que... Isso, que tá mais... Que a crônica, que assim, não tem nenhum fator externo, ali mais específico, e tá mais relacionado com o processo autoimune. Então, é como se fosse uma descompensação do sistema imunológico. Isso, e a gente tem uma célula principal que ela chama mastócito. No mastócito, a gente tem ali na membrana dele... É uma célula de defesa, né? Isso, é uma célula de defesa. Ela tem várias funções no sistema imunológico. E na membrana do mastócito, a gente tem vários receptores. Tá. E a gente tem a presença de antígenos ou neopeptídeos, que eles são capazes de ativar esses receptores. E aí acontece uma desregulação desse mastócito. Um desses peptídeos é IgE. Então, na hora que acontece essa ligação, né, não tem uma explicação específica. É genética, predisposição, autoimune mesmo. Aconteceu essa desregulação, aí o mastócito, ele começa a liberar muitos mediadores inflamatórios. Um deles é a histamina. E a histamina, né, tem outros, vários, mas histamina numa quantidade muito grande, né, liberada entre os tecidos, é a hora que vem os sintomas. Então, ela vai provocar dilatação dos vasos, ela vai provocar hiperemia, que é a pápula, a urtica, e ela vai levar muito prurido, que é a coceira. Tá. A histamina a gente já produz a histamina. Isso, ela fica lá dentro desse mastócito. No caso de defesa do corpo, né? Isso, para defesa. Ela tem algumas funções no sistema imunológico, só que na hora que esse mastócito é ativada, ela é liberada numa quantidade muito exagerada, muito grande. Entendi. E aí ela provoca um processo inflamatório. Então, assim, bem a grosso modo, essa é a fisiopatologia ali da urticária. Isso pode acontecer poucos, né? Não ser tão consistente, persistente, que é no caso da aguda, ou ela pode ser diária e crônica, que é no caso da crônica, sabe? Que a gente tem por muitos meses ou anos acontecendo esse mecanismo quase que diário. E aí, não consegue relacionar com nada, né? A pessoa fica desesperada, isso. né? Aí ela fica assim, então ela fez o diagnóstico, ela tem uma urticária crônica espontânea. Aí ela fala, eu vou tirar o alimento, que é o principal. Então, chegou lá, todo mundo acha que o alimento é o vilão. E aí, começa a fazer as dietas doidas, muito né? Restritiva, muito restritiva, tira vários alimentos. E aí, eles ficam decepcionados, porque, de certo modo, ela não vai melhorar. Aí ela não vai melhorar, porque são vários mecanismos ali envolvidos. E aí, vem a frustração.
limitação, né? De ter que conviver com a doença, dela ser difícil de ser tratada e ainda ter uma restrição alimentar que não está resolvendo muito o problema. Então ela fica, na verdade, buscando soluções, né? Soluções e difícil, né? Que aí, e assim, a gente vê que tem vários pacientes que têm urticária crônica, as mais difíceis, tá muito associado um grau maior de estresse, ansiedade e até quadros de depressão. Então, é um paciente, assim, que é mais difícil, né? Que é um paciente que precisa de um tratamento mais longo, prolongado. Talvez esse paciente já tenha a tendência a ter urticária e esses fatores, eles ajudam a desencadear, fatores ajudam, né? Então, ou agravar até, ou né? agravar, que a gente fala que são as exacerbações. Então, além dele ter o mecanismo autoimune diário ali, atuando, que ele tem a doença quase que diária, ele ainda tem fatores de piora. Então, não é os fatores que estão causando urticária. Mas eles tem podem fator piorar. de piora, Mas tem outros fatores que podem piorar? Às vezes tem pacientes que relatam os anti-inflamatórios, né? Mas então, é muito pessoal também, né? Muito pessoal. Ou, por exemplo, ele tem uma urticária crônica e aí ele vai ter uma exacerbação, uma piora ou uma crise quando tem uma infecção. Então, ele teve uma infecção, tava tudo bem, tá tratando, tá medicado, aí ele tem um quadro infeccioso. Aí ele tem uma piora dos sintomas ali. Ou, por exemplo, ele tomou uma medicação que foi capaz de piorar aquela desregulação. E aí ele vai ter uma crise ali novamente. Entendi. E existe as urticárias, eu não sei se ela é crônica ou acho que ela deve ser a aguda, que ela é induzida, assim, por... Então, a gente classifica como as urticárias, ela pode ser crônica espontânea, então, assim, que dura mais tempo. Ou ela pode ser chamada induzida. É a crônica? Ela, na verdade, ela faz parte, é crônica, né, acima de 6 semanas. Ela sempre vai ter, né? Ela sempre vai ter, isso mesmo. Ela não é um episódio agudo que vai passar, ele vai ter recorrente, mas aí a gente consegue identificar alguns fatores de exacerbação, que é quando a gente fala que tem urticária física. Então, por exemplo, é aquela que vem com calor, é aquela que vem com frio. Mas aí o calor, tipo, como que é? Ela sempre vai ter. Então, por exemplo, na época de verão, ela tem... ela vai ter piora dos sintomas e ela vai ficar tendo sintomas mais diário. Ou, por exemplo... Aí no calor aparecem as bolinhas. Aparecem as bolinhas e ela fica bem assintomática nos períodos de inverno com a temperatura melhor. Por exemplo, a gente tem uma que é chamada colinérgica. A colinérgica, ele sempre vai ter episódio de urticária quando ele aumentar a temperatura do corpo. Então, por exemplo, tem paciente que refere ao exercício físico. Nossa, ele não pode fazer exercício. Ele vai pra academia e ele fala, eu me coço inteiro, doutor. Vou lá. É uma boa desculpa pra não fazer exercício. Né? Isso eu não vou fazer, mas... Eu começo a suar, eu entro lá na esteira, começo a fazer e eu sinto muita coceira. Deve ser horrível, né? E aí é limitante, porque assim, ele tem um desencadeamento ali. E aí a gente tem que tratar também, ou seja, sempre vai ter o mesmo sintoma desencadeado especificamente pelo exercício. Mas no caso das urticárias físicas, o paciente pode ter várias, né? Então ele pode ser com calor, ele pode ser colinérgica com exercício físico, ele pode ter exacerbação assim com pressão. Tem uma que chama pressão tardia. Então na hora que você tem um objeto que às vezes é muito comum mulheres, elas falam assim, eu vou ao mercado, eu vou à feira e eu carrego várias sacolas. E aí ela fica né? tudo marcadinho. Ela fala, o que acontece? Que aí eu chego em casa, tiro aquelas sacolas e ia tá ali com coceira, fica bem vermelho e algum tempinho depois passa. Às vezes precisa até tomar um antialérgico para melhorar, mas pode passar espontâneo. Aí é um tipo de urticária física de pressão. Então, assim, depende. Então, ela sabe que se ela carregar a sacola, ela vai ter a urticária, ela vai ter ali os sintomas e vai ser sempre persistente. E a água tem também? Em relação à água, ela é mais rara, não é uma urticária tão comum e está relacionada às vezes com a temperatura. Então, assim, água fria, tem pacientes que relatam que ela pode desencadear. Então, no caso de cachoeira, ou, por exemplo, tem em relação a fria mesmo, em relação ao gelo, né? Um dos testes para a gente identificar se tem uma urticária física é você pegar um cubo de gelo e aplicar sobre a pele do paciente. A gente deixa teste ali... de provocação, o teste de provocação. Aí você deixa alguns minutinhos, quando você tira, tá desenhado bem certinho a aplicação do gelo ali. E ele vermelho sente, daí? Bem vermelho, e ele sente coceira. Então, na hora que ele encosta num objeto mais gelado, ou num objeto mais quente, naquele local de pressão, ela vai ter o estímulo. Às vezes não é nem o corpo todo, mas no estímulo do local que ele teve na pele. Tá. Assim, a mais comum a gente chama de dermografismo.
Então, o dermografismo é quando a gente consegue desenhar na pele. Então, às vezes, tem paciente que fica, assim, super preocupado, ou as crianças, que é bem comum. Elas falam assim, eu consigo escrever nas costas. Ou se coloca um risquinho ou uma marquinha, aparece ali todo vermelhinho. Entendi. Pode coçar ou não. Então, ela pode ser sintomática ou assintomática. E ela melhora em minutos depois. Tá. E sempre vai acontecer isso. Então, às vezes, a mãe vai trocar o bebê, ele fica todo vermelhinho. Ou após o banho, né? A gente pode acontecer isso. Você toma banho e fica com as placas, coça um pouquinho e melhora. Então, essa é a mais prevalente. É um tipo de urticária física que é mais prevalente na população em geral, que é chamado dermografismo. E assim, como que você sabe que é urticária? Tipo, não é, sei lá, dermatite de contato? Quando o paciente está sem lesão, né? Ele vem na primeira consulta, ele te conta, a gente precisa de mais história, né? Então, precisa, assim, saber a história direitinho, o que ele tomou, qual que é a frequência, né? Que está acontecendo aqueles sintomas. Ou fica mais fácil quando ele traz foto. Então, aí trouxe foto, tá. A gente fala, opa, é urticária mesmo. Quando não tem foto e ele só relata, às vezes eu peço pro paciente, falo, olha, vamos observar, quero que você anota para mim, faz um histórico ali. Quando que ela aparece, quantas vezes na semana, é após a academia, é após usar roupa justa, é após tomar medicamento, é após algum alimento específico, e tira foto. Tá. E aí, às vezes, nas próximas consultas, aí a gente consegue identificar que é mesmo ou uma urticária física, ou um episódio agudo. E uma pessoa pode ter vários tipos de urticária ao mesmo tempo? Pode, então ela pode ter. Então, assim, as físicas é comum ele apresentar várias, né? Então, assim, ela tem sintomas como gelo e tem sintomas na academia. Então, às vezes acontece isso também. Tá. E, assim, tem alguma coisa que é grave, não? Algum sintoma mais grave que a pessoa pode ter com urticária? Então, isso, assim, ele é mais rara. Graças a Deus, assim, quando eles chegam, assim, apavorados, né? Porque quando tem ou um edema de face, né? Eu tive um edema de pálpebras importante, ou de lábio. Às vezes a gente tem um lábio só que pode aumentar. Ou o edema em si, eles ficam apavorados, que é o edema de glote. Então, é o que mais preocupa. E é muito raro nas urticárias, né? Tanto na aguda, menor, e na urticária crônica, ela é bem rara. E tem, assim, alguns tipos de relato, mas também é super raro, de paciente com urticária ao frio, que ela pode ser uma das urticárias mais graves, e a aquagênica também, que ela pode dar sintomas mais graves. Mas também, assim, são muito raros, né? Muito raros, graças a Deus. E, assim, tem alguma relação da urticária com a alimentação? Aí que é como a gente fala, o X da questão. Tema polêmico, né? Que é o que... assim, quando você fala urticária aguda, então, eu tive uma crise de urticária quando eu comi camarão. Comi camarão, tava na praia, logo em seguida apareceu. Beleza? Aí tem um fator causal que pode estar associado. E pode acontecer com outros alimentos, então, frutos do mar, castanhas, amendoim. São alimentos mais alergênicos, né? Isso, quando você pensa assim, em alergia mesmo, no fator IgE mediado, que a gente consegue colher teste, ou PRI, ou raste positivo, e o sintoma daquela alergia é a urticária. Então, na verdade, é uma alergia que tem como sintoma a urticária. Então, às vezes, assim, ele tem uma alergia alimentar e, ao invés de dar outros sintomas, ela vem só como forma de urticária. Aí eu tenho ali, sim, pode estar associado com esse alimento. Mas, no caso, por exemplo, da urticária crônica, é uma coisa, assim, que ele ainda está em estudo, sabe? Então, assim, eles estudam, assim, se pode alimentos, na verdade, não alergênico, não alergia alimentar, mas as intolerâncias alimentares, elas podem estar associadas com piora e exacerbação dessa urticária. E aí é tudo muito controverso, a gente não tem estudo. E é algo, assim, bem difícil da gente avaliar, porque precisa, assim, de um histórico, né? Uma anamnese, uma dinâmica super detalhada com esse paciente. Então, assim, tem que perguntar para ele, olha, como que são a sua refeição diária? Retirando esses alimentos, porque a gente não tem nenhum teste, né? Para as intolerâncias, a gente não consegue ter nenhum teste específico que vai identificar aquele alimento causador. Então, a gente faz como na prática mesmo, retiro os alimentos suspeitos na dieta, introduz e vê se o fator de exacerbação ou de piora daquela urticária está associado com aquele alimento. Mas eu acho que a clínica a clínica que é soberana, né? E eles falam, assim, nos últimos estudos, que na prática é muito raro. Então, assim, que na prática, assim, não se deve encorajar o paciente a retirar muitos alimentos. Mesmo, por exemplo, eles suspeitam muito nos alimentos que são liberadores
de histamina. Acham que tem pouco provável, né, associação com urticária crônica espontânea e que na prática não deve ser encorajado, a não ser que o paciente tenha uma certeza importante que ele acha que vai ter um fator de piora na doença dele. Mas não tem nada comprovado, nada, ainda assim, tudo estudos, nada comprovado especificamente. E o ruim também é que muitas pessoas acabam tirando alimentos que às vezes são importantes na dieta, né? E não vai ter melhora, e não vai. Né? Então, assim, eles vêm... Primeiro, o que eles falam é o leite, né? Então, o leite é um mal de... vilão, né? O vilão de tudo, é um mal causador. Então, eles tiram o leite. Aí, começa a tirar o trigo. Aí, começa... do glúten, do glúten. Aí, tira o glúten, tira o trigo. Aí, aquele paciente começa a emagrecer. Porque é uma dieta, né? Que você começa a ver no geral, ele vai começar a emagrecer. Mas aí, ela não vai embora. Então, assim, ele vai continuar com os sintomas e vai falar, oxa, não é isso. Aí vem muita história, por exemplo, de tirar os corantes, né? Que pode estar associado, os sulfitos. Então, assim, são tudo mais... na prática, a gente vê pouca evolução, né? Pouca associação com a doença. Principalmente com a crônica com a crônica espontânea, né? Muito pouco associado. E às vezes a pessoa até... fica sem comer as coisas, né? Pode até ter, sei lá, algum tipo de desnutrição, né? E eu falo que, assim, aí são 2 problemas que a gente vai ter. Primeiro, em tratar aquela urticária, que é difícil. E segundo, a restrição social. Porque não é só alimentar. Aquela mãe ou aquele paciente, eles deixam de frequentar festa de família. Na escola, retira a criança da atividade. E aí começa a ser super restrito com amigos, no final de semana. E aí, sim, a gente tem um pior, né? Um maior fator de estresse e ansiedade que pode piorar a urticária ainda, pode piorar a urticária. Então eu falo que é um ciclo, né? Falo assim, tá funcionando, né? Vamos ver assim, você quer tirar os alimentos, você acha que tá funcionando, foi bom pra você? Ok. Mas se tá piorando toda aquela condição, acho que não é válido, né? Manter essa dieta. E como que é o tratamento da urticária? Então, tratamento. Nos últimos 10 anos, a gente teve, assim, uma evolução grande, que foi a era dos imunobiológicos, né? Então, hoje a gente tem um consenso, vários países reunidos, e fez um consenso ou seja, o que seria melhor na prática baseada em evidência, na prática clínica e nos estudos para tratar aquele paciente. E aí, nos últimos anos, a gente faz o uso do antihistamínico. Então, se você pensa na fisiopatologia da urticária, sendo a histamina a principal ali, mediador, que é causadora dos sintomas, a gente dá um antihistamínico, que é um antialérgico para controlar aqueles sintomas. Sim. E aí a gente começa com uma dose habitual, uma vez ao dia. Hoje a gente usa os antihistamínicos não sedantes, que são de 2ª geração. Então, aqueles de 1ª geração, né? Aqueles antialérgicos antigos. Que fazia dormir, Que fazia dormir. Eles não são compatíveis, porque se é um paciente que vai ter sintomas muito tempo, né? Alguns dias, meses, vai ficar tratando. E a gente dá um sedativo, né? Ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir dirigir. Então, assim, não é o ideal. A gente não usa de 1ª geração para tratar a urticária. Aí a gente começa com 2ª geração. Isso é muito, eu vejo na prática, que cada paciente responde do seu modo. Então, tem alguns que gostam mais de um antialérgico de uma marca tal e que tem melhor resposta. Tem outros que não respondem. Mesmo para o 2ª geração, eles não vão responder. E tem outros que já não vai responder na primeira dosagem. Dentro de 2 a 4 semanas, a gente faz uma avaliação de sintomas e aí é preciso aumentar a dose. Tá. Então, a gente tem, assim, seguro nos últimos estudos que você pode aumentar até 4 vezes a dose do antialérgico que ele está usando inicial, de acordo com se ele está tolerando, de sintomas. Inclusive, para as crianças, também tem estudo que a gente pode usar em criança e em idoso, com segurança, em aumentar a dose. E uma ferramenta que a gente utiliza para saber se está dando certo são questionários. Então, a gente pode usar um questionário de qualidade de vida ou o AS7. É como se fosse um quadrinho que o paciente leva para casa. E aí, durante 7 dias, ele vai anotar como que tá o prurido, como que tá a coceira e como é que tá em relação ao aparecimento de lesões, das urticas ou da placa. Aí a gente dá uma pontuação, que vai de 0 a 3. E eles fazem? Eles fazem. Quando a gente explica bem direitinho, alguns fazem. Alguns sobem, alguns fazem. Alguns falam, eles guardam de cabeça, assim. Mas o que é importante, porque a gente tem que estar documentado, porque é uma ferramenta que as operadoras de
saúde, elas solicitam pra gente pedir um imunobiológico. Que quando a gente precisa de uma etapa, assim, uma urticária mais grave, refratária, que não tá respondendo aos antialérgicos, aí a gente precisa entrar com o imunobiológico. Então, é uma ferramenta importante que você precisa estar ali documentada. Entendi. Então, assim, quando o paciente ele é realmente mais grave, ele faz bem direitinho. E quando é mais grave, ele com certeza vai querer fazer, né? Ele vai fazer, ele vai falar, ó, doutora, não tá melhorando, é tudo máximo. Ele já chega e fala assim, ó, eu já marquei tudo máximo, que tá todo dia ruim. Então, assim, no final do meu dia, os sintomas estão todos muito ruins. E aí a gente dá uma pontuação. E ali a gente sabe, assim, quando que vai aumentar mais a medicação, quando vai diminuir, se é um paciente controlado, se é refratário, e quando a gente parte para segunda linha de tratamento. Então, hoje o omalizumab, ele é um imunobiológico, é um anticorpo monoclonal humano. Foi o primeiro na alergia, e há muitos anos já tem estudo cientificamente provado. E ele consegue controlar esses sintomas. E como que é esse imunobiológico? Como que ele age? Ele é aplicação subcutânea. A gente faz a cada 4 semanas. E ele é um anti-IgE. Então, lembra que a gente estava falando, né? Que a IgE, ela pode estar estimulando aquela membrana do mastócito para levar à liberação de histamina. Então, ele é um anti-IgE. Então, na prática, ele vai atuar diminuindo a atuação da IgE e vai conseguir diminuir os mediadores inflamatórios. Que aí ele diminui essa ação do mastócito, né? Isso, aí essa ativação, né? Então, assim, quando a gente fala em tratar com antialérgico, a gente trata só sintomas. Então, eu tô tratando lá o controle da histamina, que o paciente está tendo muito prurido. Quando esse primeiro tratamento não é efetivo, aí a gente vai tratar através da fisiopatologia, né? Então, você vai tratar sobre diretamente o mastócito imunológico. Então, a gente está tratando imunologicamente. E aí, você vai ter uma resposta melhor. Mas quando você trata como antialérgico, ele quando você muito melhoram, Mas melhora, mas quando você para o tratamento, ele continua bem? Continua. Então, assim, muitos pacientes, às vezes, você entra ali, assim, a gente não sabe quanto tempo que vai durar. Então, tem paciente que tem urticária, alguns meses, cerca de 1 ano, você já reduz a dose, consegue diminuir. E uma porcentagem bem pequena, que são os refratários, que já estão há muito tempo com antialérgico, estão com doses máximas, usam muito corticoide, que é uma medicação que melhora a urticária, mas que a gente tem muito efeito colateral, que não é legal ficar fazendo sempre. Então, assim, nesses pacientes mais graves, bem refratários, aí a gente pensa no uso do imunobiológico, né? No omalizumab. E o imunobiológico tem efeito colateral, contraindicação? Não tem. Então, ele é tranquilo, assim. A gente tem pouquíssimos efeitos colaterais. Ele não dói. Então, ele é uma aplicação ali subcutânea. Infelizmente, ele não é liberado. Isso que eu ia falar. O problema é que, infelizmente, ele não é liberado pelo SUS. A gente tem a mesma droga liberada para os pacientes asmáticos. Porque a fisiopatologia da asma é mais ou menos um pouquinho parecida. E a gente consegue esse imunobiológico liberação para paciente asmático. Aí da rinite também é a mesma coisa? Não, da rinite um pouquinho diferente. Aí o omalizumab não é utilizado para rinite, mas ele também é utilizado para tratar asma. Mas a gente não consegue para urticária. Então, só é liberado pela ANS para as operadoras de saúde, né, ou via judiciária. E então, esse é o paciente que vai ter benefício. Então, assim, ele precisa estar em acompanhamento. A gente tem uma sequência de quanto tempo ele tratou, como que foram essas doses, se ele está com dose alta, como foram essas exacerbações, o uso de medicação que ele precisa tratar, a crise, para depois a gente pensar num tratamento, né, mais a longo prazo, que seria os imunobiológicos. E a gente tem uma boa resposta. Então, assim, cerca de 80% dos pacientes melhoram bastante, ficam compensados em até 6 meses de uso. Pode parar de tomar? Então, isso que, assim, não tem um consenso. Quando você deve parar? A gente começa, às vezes, passar a dose, conforme ele vai melhorando na clínica. Então, assim, a gente vai vendo, assim, tem paciente que vai ter que tomar a vida toda. Tem paciente que toma algum período e consegue melhorar e consegue ficar sem. Então, assim, a gente não tem estudos ainda. A gente sabe, assim, que a doença, ela tem uma média de evolução 5 anos. Mas isso é muito pessoal, né, de cada paciente. Então, ela tem começo, meio e fim? Ou pode ser que ela nunca tenha fim? Alguns. Raríssimos. Tem o quadro de urticária bem mais refratária, mas tem alguns que tem períodos. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela teve urticária
muito na adolescência. Então, ela fez o tratamento da urticária crônica, na espontânea, ela toda adolescência. Aí ela ficou bem. Aí ela ficou quase 15 anos sem nada de sintomas. E aí, quando ela teve ficou gestante, período de amamentação, alteração hormonal, ela voltou a ter a mesma urticária que ela tinha na adolescência. Entendi. Então, a gente não tem muita explicação, sabe? Você pode ter períodos agudos na sua infância ou durante o período da sua adolescência e voltar a ter exacerbações ou se tornar crônica mais tardiamente. Você falou disso, eu lembrei que quando eu fiquei grávida, eu nunca tive nada assim de urticária. Nada. E aí eu comecei a ter, na minha aliança, eu tirava, ela ficava toda vermelha. Bem vermelha ali. Pode ser uma urticária de pressão. Né? Podia ser. Por causa do DD, uma urticária de pressão. E coçava, sabe? Sabe o que é engraçado? Assim, que os pacientes não sabem o nome da doença. Então, por exemplo, quando vem alguém para tratar, eu falo, geralmente tem outro histórico na família. Pergunta pra sua família se não tem. E aí eles falam, minha irmã tinha uns negócios na pele que coçava. Aí eu falo, meu pai uma vez teve uma crise que coçou até. E aí a gente vê vários episódios de urticária na mesma família. Não parecidos às vezes, mas que podem aparecer. Uma dúvida, assim, que eu tenho essas questão de picada de inseto, é urticária também? Pode dar? Urticária, Então, na picada de inseto, é comum, né? A gente fala nos himenópteros, que é abelha, vespa, formiga, que são os principais. E aí, assim, um dos sintomas da picada, né? Ou de alimento, ou no episódio agudo, ele pode ser só a urticária. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema de tratamento. Com a substância que ele injeta, né? Isso, aí a gente usa com os antialérgicos e ele teve aquela reação. Agora, se esse paciente, né, que ele tem a picada de inseto, ela pode levar uma anafilaxia. Então, além da urticária, o paciente pode ter sintomas sistêmicos. Então, ele pode chegar no pronto-socorro com urticária, com falta de ar, com tosse e com náuseas. Aí ele não tem só urticária. Então, aquele sintoma é anafilaxia. É reação muito grave, né? Uma resposta muito mais exacerbada do sistema imunológico. E ele não vai controlar só com antialérgico, né? Aí a gente precisa da adrenalina, que é quando você consegue controlar esse sintoma, essa reação em cadeia que aconteceu muito mais exacerbada. É o pessoal que anda com aquela injeção. Que anda com a canetinha, né? Então é isso aí. Então ele fala assim, olha, o meu primeiro episódio que eu tive de urticária foi após uma picada de abelha. Aí ele conta. Acho que semanas passadas que eu atendi que ele estava criando abelha em casa, né? Um paciente que um apicultor, fazia criação de abelha em casa. Ele disse que trabalhou com isso a vida toda. E aí ele teve uma picada e um dos primeiros sintomas foi urticária. Beleza, ele tomou lá um antialérgico, deu conta e ficou bem. E aí ele teve. Aí o que você faz? Aí você tem a IgE, você tem um anticorpo de memória que fica lá guardadinho, esperando o próximo ataque. E aí ele foi picado de novo, porque é o meio de trabalho dele. Nessa segunda exposição, ele não fez só urticária, ele fez uma reação exacerbada, muito mais grave, né? Então ele tinha uma IgE específica, você consegue ver através de racha, o prick, e ali ele foi ter sintomas graves. Então ele teve mal-estar, né? Ele fala assim que ele quase desmaiou, teve que chamar a esposa que estava próximo, ele não lembra, ele perdeu um pouco do sentido e ele sentiu muita falta de ar. Então a gente nem vai conseguir dar um antialérgico ou um corticoide para aquele paciente, ele precisa da adrenalina. Entendi. Que tem lá no pronto atendimento, no pronto-socorro. Mas como a gente sabe que essas reações são graves e ele vai voltar para esse meio de trabalho, ele precisa ter ela próxima. Aí que a gente tem que fazer uma documentação e ele portar a canetinha para estar sempre utilizando. E daí vem as instruções, tudo? Vem. Infelizmente, a adrenalina, o Brasil, a gente não produz adrenalina. Então, a gente não tem uma regulação para estar produzindo aqui. E ela é só por meio de importação. Ela é cara. Cara também. Ela é cara. Ela não tudo fornece. Caro, tudo né? caro. Eu falo que se é alergia, você virou rica. Você quer ser rica, você virou alergia. Porque falou que tem alergia, dos antialérgicos aos hidratantes, é tudo caro. E aí ela é um produto caro, que a gente paga em preço em dólar ou em euro, e não temos no SUS. Então, infelizmente, a gente não tem, assim, você não tem respaldo. Como ela não é liberada, né, não é uma medicação liberada, ela não tem respaldo pra gente utilizar e fazer processo pelo SUS. E é triste, porque o paciente precisa, né? Exatamente, salva vidas. Então, você fala assim, opa, uma adrenalina salva vidas? Sim. Então, a gente precisa pedir, tem alguns importadores, né? Então, a gente faz uma documentação, precisa de receita. Aí eu sempre oriento o paciente a comprar aqueles que podem e vir treinar no consultório. Então a gente assiste um vídeo junto, porque tem que ter treino, né? É uma medicação autoportátil. Aí fala, compra,
treina e a gente vem no consultório para treinar junto. E orientar quando treinar. Porque os pacientes, eles têm medo, né? Também assim, a mãe fala, mas quando que eu vou pôr essa canetinha nele? Porque é uma insegurança também. Se você fala assim, eu não sei, vai que eu ponho e não precisa, e vai que eu não ponho e eu preciso. Então, é tudo treino, né? Você olhar quando que aquele paciente está tendo uma reação mais grave, não é só urticária, mas ele evoluiu para um quadro mais sistêmico, com outros sintomas, e quando que não precisa, que vai ser tranquilo, eu vou só dar um antialérgico, algumas horas ele vai melhorar. Entendi. E existem também cremes, substâncias, como fala? Tópicos, né? Tópicos, a gente não usa. Então, assim, às vezes acontece isso, sabe? Que o paciente, ele olha, fala assim... Ele olha na internet, na receita. Ele olha na internet, não, ele vê assim, uma lesão na pele. Tudo que é lesão na pele, a gente passa pomada ou hidrata. E a urticária, ela não é na pele. Então, ela é uma reação inflamatória embaixo da pele. Embora a manifestação, a gente vê ali aquela pápulazinha que parece uma picada, ou ela levanta um pouquinho, tem os bordos mais elevados, a pele tá íntegra. Então, a parte externa da nossa pele tá tudo bem. E passar corticoides, que é o que acaba usando as pomadinhas de urticária, é até prejudicial. Então, a gente pode ter ali... disso, né? Às vezes acontece isso, o paciente vem passando um monte de corticoide. Aí você olha e fala, mas a pele tá manchada, tem hipocromia, quando você perde algumas áreas de hidratação ali da pele, ela pode ter estriações, crescimento de pelo, e aí você fala, opa, mas esse não é um tratamento, não é isso. A gente pode hidratar, ou nas crises bem agudas, né, que ele tá com muita lesão, muito incomodado, fala pra fazer até compressa fria. Ela vai te dar um alívio. Gelo, bota lá, compressa fria, se não for urticária. Urticária é gelo, porque pela água. A gente fala, bota compressa fria. Que vai dar um certo alívio, mas nada de usar pomadas e não usamos corticoide tópico ali, não vai resolver. Tá, então assim, nem vou passar, sei lá, hipoglose, nada disso. Não, não, hidrata pra te dar um certo alívio, né, mas toma antialérgico. Mas também, se for um hidratante, não tem problema passar. Hidratante pode, aí eu falo pro paciente, toma antialérgico, tá ruim? Toma, espera um pouquinho, dobra a dose e hidrata a sua pele, que a gente vai ter uma resposta muito melhor do que usar qualquer pomadinha ali que não vai responder. Entendi. E o que você fala, assim, para as pessoas que têm urticária crônica espontânea, assim, né? O que você pode dar de sugestões, dicas, né? Ou até... orientação, né? Eu acho que, assim, quando eles chegam no consultório, o mais importante, assim, que às vezes eu falo assim, que você sai mais aliviada, é você entender. Então, eu falo, opa, vamos entender o que é urticária? Eu falo tudo sobre isso. A urticária vai desencadear, é um processo inflamatório e tem tratamento, a gente tem várias etapas que a gente vai conseguir até controlar esses sintomas. Não vai ser sempre assim, porque a angústia deles nada tá melhorando, eu não sei o que tá acontecendo para fazer isso piorar e parece que eu vou ficar assim o resto da vida, né? Então aquela angústia, aquele impacto é bem importante. Então eu acho assim, eu falo para eles, vamos ler um pouquinho sobre urticária, assim, não é, né, a gente não vê em tantos meios assim, mas lê, segue redes sociais que falam sobre a doença. Tem páginas sobre urticária crônica, essa espontânea, né? Tem, a gente tem no site da própria Sociedade Brasileira de Alergia, eles têm ali livrinhos, assim, que é pro leigo, pra mãe, e tem, às vezes, tem as crônicas. Então, quando você começa a entender sobre a doença e as fases do tratamento, eu acho que gera a gente consegue um melhor tratamento naquele paciente, uma melhor resposta de quando ele é totalmente leigo e ele não sabe nada, nem como agir, sabe? Sei. Nem como vai agir na crise e nem como o que ele deve fazer para poder melhorar. Eu acho também procurar o profissional adequado, né? Não ficar olhando informações só na internet, né? Eu fico olhando, porque se botar urticária na internet... Vai aparecer mil coisas, né? Não vai ficar desesperado. Faça esse creme, né? Tá condenado, né? Não vai dar mais nada. Então tá bom. Nossa, foi muito legal. Foi já legal. Acabou já. Nossa, a gente fala muito, Passou né? muito eu falo rápido. muito rápido. Eu falo muito e rápido. Adorei. Conversando. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Uma delícia delícia vir aqui falar sobre alergias. É uma delícia falar, adoro. E é gostoso a gente esclarecer, né? O paciente gosta de ouvir informar isso. As pessoas, né? Às vezes é uma angústia que ele tá passando e não sabe nem onde procurar, né? Por onde começar, Por onde começar. Então ele fala assim, gente, eu vou procurar o dermatologista, eu vou procurar um alergista, eu vou procurar o clínico, quem é que trata essa doença, ou descobrir que o nome das lesões na pele realmente é essa doença. Então isso é bem legal. Obrigada a você. Até a próxima, Até a próxima. Vamos pensar no próximo assunto. Vamos sim. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.